No livro de Isaías, especialmente Isaías capítulo 6, nós vamos ver o chamado de Deus e a purificação do profeta Isaías. Se você abrir a Bíblia comigo, nós podemos ler esse versículo que é muito importante para nós entendermos um pouquinho daquilo que eu quero falar com você hoje no programa Povos da Terra. Que nos diz assim, no livro de Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 10, nos diz da seguinte forma: No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado no trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Preste atenção no versículo 2. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. E os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Então um dos serafins voou até a minha direção, trazendo uma brasa ardente que havia tirado do altar. Com um tenaz, tocou os meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou os teus lábios, sua culpa foi removida, os seus pecados foram perdoados. Então eu vi o Senhor perguntar: quem eu enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Então disse: vá e diga a esse povo: ouçam com atenção, mas não entendam, observe bem, mas não aprendam. Esse versículo, ele nos dá uma visão extremamente clara da vontade de Deus para um povo específico, e também para toda a nação de Israel, como para todo o povo, até mesmo nos dias de hoje. Nós precisamos entender um pouquinho que quando Isaías, o profeta, ele viu o Senhor, ele descreve que era um ano difícil, porque ele já começa o versículo 6 falando no ano que o rei Uzias morreu. No ano que o rei Uzias morreu, para ele era um ano complicado e politicamente conturbado. Podemos imaginar que não foi um ano muito fácil para Isaías, porque todo Israel sofria a falta repentina de um rei. Então, naquele momento, existia, assim, um problema agravante político em todo Israel. O rei Uzias havia morrido. E a Bíblia nos diz que, nesse momento, ele viu o Senhor. E aqui tem algumas coisas importantes para toda a nação brasileira e para nós entendermos muito bem os planos perfeitos de Deus. Porque nesse momento aqui, onde havia ali uma questão um pouco que difícil para o profeta Isaías, porque o rei havia morrido, talvez naquele momento toda a sociedade, todo o povo de Israel vivia um momento um pouco que delicado, na verdade, vivia um momento difícil, politicamente difícil. Creio que existiam muitas falácias. Muitas pessoas falavam: poxa, agora é o fim. Nós estamos sem rei. Nós estamos sem uma liderança política. Nós estamos aqui agora sob o domínio de talvez um político que não seja como o nosso rei, o rei Uzias. Nós vamos passar agora para uma outra liderança. Eu creio que naquele momento o pensamento que surgia no meio daquele povo era esse. E eu quero destacar aqui 3 pontos importantes para nós entendermos que a respeito do chamado. E eu quero falar isso, e é muito importante a gente entender esse plano de fundo do rei Uzias, da falta do rei Uzias, e nesse momento ele ter visto ao Senhor, porque nós vamos entender uma coisa muito importante para a nação brasileira nos dias de hoje. Primeiro ponto: mesmo diante de tanta incerteza, mesmo diante de uma insegurança política, mesmo diante de uma insegurança ali, de uma falta de um rei, Deus estava assentado. Isaías disse que Deus estava
assentado num trono, no alto e belo, sublime trono. E aqui nós podemos entender que, primeiro ponto, aqui está uma bagunça. Para Isaías, no momento que ele estava, na época que ele estava para o reinado para o reinado de Israel, estava uma bagunça. Mas, para Deus, ele estava assentado no alto e sublime trono. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, primeiro ponto, mesmo diante de uma incerteza, Deus continua assentado. Deus, ele continua tranquilo. Isaías viu Deus, ele não viu Deus desesperado. Talvez muitas pessoas pensam assim, poxa, Isaías de repente viu a Deus e Deus falou, ô Isaías, você está aqui? Nossa, Isaías, que loucura que está lá embaixo, hein? Não. Deus viu Isaías, olhou para ele, na verdade, Isaías olhou para Deus e Deus estava assentado. Uma posição tranquila. Uma posição de total controle de todas as coisas. E diante daquilo, Isaías percebeu que havia adoração diante de Deus, porque os serafins que estavam ali estavam voando e adorando ao Senhor, dizendo que ele era santo. Então, mesmo diante de um caos, Deus continua sentado e Deus continua recebendo as adorações. Deus continua sentado, Deus continua sendo Deus. E nesse momento que Isaías viu a Deus e Isaías percebeu que ele estava diante de Deus, olha que rico isso. Isaías então olha para ele mesmo e percebe que ele era um homem impuro. É impossível você ter um encontro com a santidade de Deus e você não perceber o quão sujo você é. O que Isaías está ensinando para a gente aqui é que, beleza, eu estou num momento difícil, politicamente difícil. E Isaías, naquele momento, quando ele viu a Deus, ele está ensinando outra coisa para a gente. Deus continua sentado, o controle está sobre ele, e ele ainda continua controlando todas as coisas. E terceiro, Isaías nos mostra que, nesse momento que ele viu a Deus, ele percebeu o quão impuro ele era. Isso é muito rico. Se olharmos as notícias, a gente vai ver que o mundo passa por uma incerteza política, da mesma forma que naquele momento que Isaías viu o Senhor, o povo de Israel também passava. Só que o interessante é que, mesmo diante de um momento de incerteza, quando Isaías ele viu o Senhor estava tranquilo e estava sendo adorado, da mesma forma que ele está sendo hoje, da mesma forma que ele está tranquilo hoje. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas acreditam que, primeiro, Deus ele se move de acordo com a condição atual da nossa vida ou a condição atual do mundo. Isso é uma falácia. Deus ele continua sendo Deus, mesmo o mundo sendo a bagunça que o mundo possa ser. Deus continua sendo Deus e ele continua tendo controle de todas as coisas. Você entendeu isso? Porque o primeiro passo que nós precisamos entender para nós entendermos o chamado de Deus na nossa vida é o seguinte: Deus não chama alguém de acordo com a condição atual política ou a condição momentânea financeira. Deus não chama alguém se a pessoa está bem ou se a pessoa está mal. Isso não é requisito para o chamado de Deus. Eu vou um pouquinho além. Mesmo Isaías vivendo em um momento um pouco que difícil, ainda a gente percebe que Isaías, ele viu ao Senhor, ele percebeu que ele estava num momento politicamente difícil, ele viu o Senhor e ele percebeu que ele era impuro. Ainda mais profundo, porque Isaías viu que ele não era perfeito. Isaías viu que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de povo de lábios impuros. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Deus não está em procura de pessoas perfeitas. Porque são algumas coisas que barram o chamado de Deus na nossa vida. A primeira coisa que barra é a incerteza. Meu Deus, será que eu estou no momento certo para fazer missões? Será que eu estou no momento certo para cumprir com o propósito de Deus? E a segunda coisa é a incapacidade. Porque todos nós temos incapacidades. E às vezes, você olhar tanto para a sua incapacidade faz com que você não se mova em direção ao seu chamado, ao seu propósito. Então aqui nós percebemos pontos importantes. Primeiro, Deus ele tem um controle de todas as coisas.
Segundo, Deus continua sendo adorado, mesmo em momento difícil, mesmo em momentos de muitas incertezas, Deus continua sendo adorado. E terceiro, Deus ainda está curando as pessoas. Porque naquele momento que Isaías viu que Deus estava assentado, ele olhou para ele, ele viu, porque você tem um encontro com a santidade, você automaticamente você percebe o quão sujo você é. Olha só, meus lábios são impuros. E Deus, naquele momento, ele envia uma brasa. Um anjo vem com uma brasa tirada num tenaz. Isso é muito rico, porque aquele anjo, ele trouxe essa brasa, que era uma brasa que não era brasa de fogo, era uma brasa de santidade. Porque o anjo, ele voava. E nós entendemos que aquele anjo ali também, ele estava rodeado de fogo. Então não era uma brasa quente, era uma brasa de santidade, porque nem mesmo o anjo era tão puro para tocar nessa brasa. E o interessante é que Deus, ele envia essa brasa para tocar no lábio de Isaías. E o anjo fala: Isaías, olha só, essa brasa limpou os seus lábios. Você está curado. E Deus, antes de enviar Isaías, Deus cura Isaías. O que eu quero dizer para você é que Deus, antes de enviar você, ele vai curar você, mas você precisa entender que a situação momentânea não é requisito para Deus te enviar ou Deus não te enviar. Você precisa entender que Deus continua tendo o controle de todas as coisas, mesmo quando nós achamos que o controle do mundo está perdido. Deus continua controlando todas as coisas. E o terceiro, você precisa entender que Deus está disposto a curar você. Agora, se você caminhar um pouco mais, você vai perceber algo muito rico. Primeiro, na Bíblia nós não vimos de forma alguma Deus agindo de acordo com a situação atual de qualquer povo. Se você vê o Sermão do Monte, ele é sempre assim: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem perseguição, bem-aventurados os que por causa de mim vão sofrer perseguições. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Olha que interessante. O que a gente percebe é que para Deus o padrão é outro. Para Deus o padrão é outro, porque quanto mais você percebe que a situação está difícil e quanto mais você de alguma forma está passando por um momento difícil, mais Deus quer agir, porque é nesse momento que Deus faz na nossa vida. E quando eu falo com vocês que Deus ele não está à procura de pessoas perfeitas, porque Isaías ele gritou: ai de mim, eu sou imperfeito. E muitas pessoas deixam de cumprir o propósito e o chamado porque acreditam que, primeiro, Deus ele vai agir quando as coisas estiverem muito bem na nossa vida. Não é assim. Eu falei do Sermão do Monte. É um pouquinho o pensamento, o que Deus faz na nossa vida é diferente. É de um modelo diferente, é de uma forma diferente. Deus não age de acordo com os padrões humanos. E a segunda coisa, tem pessoas que falam assim: pô, peraí, ótimo, mas eu tenho a incapacidade. Gente, olha só, a época das pessoas perfeitas passaram. Eu quero um pouquinho mais além. Em 2023 nós vamos viver algo como nunca antes, sabe por quê? Porque, cara, nós recebemos, quando eu falo nós, nossa igreja brasileira, ela recebeu durante muitos anos, tá? Palavras de pessoas de Deus, pessoas que caminharam com o Senhor e falaram que o Brasil viveria um avivamento. Que o Brasil passaria por um avivamento. Que o Brasil seria ali um celeiro das nações, que o Brasil seria ali que sofreria uma explosão de envios de missionários para as nações. Nós temos Kenneth Hagin em 1970 que falou isso. Nós temos homens de Deus que falaram isso, todos os homens de Deus falaram isso. Nós temos o pastor Cho da Coreia do Sul, que antes de morrer, quando ele queria alcançar o Japão, Deus falou para ele assim: olha, o Japão eu vou entregar para a igreja brasileira. Eu escutei uma mensagem de um pregador de 1991 e ele disse que um americano tinha falado para ele que Deus havia dito que Deus entregaria as nações para o povo brasileiro.
Estava escutando a mensagem de John Piper alguns dias atrás, e John Piper disse assim: Deus está fazendo algo extraordinário da linha do Equador para baixo. O que eu quero dizer aqui agora é que, da mesma forma que o profeta Isaías viu o Senhor, e naquele momento era um momento conturbado, era um momento difícil, era um momento de muitas incertezas, na mesma forma é hoje. Sabe por quê? Porque Deus ainda continua tendo controle. Porque Deus ainda está disposto a enviar as pessoas, mesmo diante de uma situação um pouco que difícil aos nossos olhos. Deus não está condicionado, ou melhor dizendo, o envio do Senhor não está condicionado à condição atual, nem financeira e nem intelectual. Sabe por quê? Porque aqui a gente percebe isso. Isaías, ele diz assim: eu sou um homem de lábios impuros. Cara, olha que interessante. Isaías era um profeta. Ele tinha que usar, o instrumento que ele tinha que usar era a fala. Era aquilo que saía da boca dele. E ele estava falando com o Senhor assim: Senhor, eu não tenho capacidade de cumprir com o trabalho de profeta. Porque ele sabia. Ele sabia. Ele sabia que Deus o havia chamado para profeta, mas o que ele estava dizendo para o Senhor é que ele não tinha capacidade, e Deus o cura. E o interessante é que depois disso, Deus ainda, naquele momento, Deus fala: a quem enviarei? A quem irá por nós? O envio continua fazendo parte da igreja do Senhor e da vontade de Deus. Deus poderia ter falado qualquer outra coisa com Isaías. O que Deus fez para Isaías nos dá uma bela de uma reflexão nos dias de hoje, da importância do envio para todas as nações, para todos os lugares. Deus ainda está à procura de pessoas para enviar. Deus ainda está à procura de pessoas para enviar com uma mensagem. Que mensagem é essa? Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo morreu por nós. E Ele é digno de toda louvor e toda adoração. Você também é chamado. Não sei a condição atual sua. Não sei se você está passando por uma dificuldade ou não. Até mesmo a sua insegurança ou incerteza. O que eu sei é que Deus continua sendo Deus. Continua tendo controle de todas as coisas. Está disposto a curar você. Também quer te enviar para todas as nações dessa terra. Que Deus abençoe